E aí, pessoal, estamos de volta para fazer mais uma questão envolvendo a curva de aquecimento. Nós temos aqui uma situação que eu vou ter uma massa de gelo de 50 gramas. Essa massa de gelo ela está inicialmente a menos 20 graus Celsius. Aí eu quero saber na questão qual a quantidade de calor necessária para transformar todo o gelo em vapor a 110 graus Celsius. Aí ele dá aqui as informações, o calor específico do gelo é 0,5, da água é 1, do calor latente de fusão é 80 calorias por grama, de vaporização é 540 calorias por grama e o calor específico de vaporização é 0,48. Galera, eu vou pedir que vocês pausem esse vídeo e tentem fazer essa questão. Lembrando, a questão quer saber a quantidade de calor total para transformar de menos 20 graus Celsius até 110 graus Celsius, tá bom? Essa água do estado sólido para o estado gasoso, tranquilo? E aí, fizeram? Vamos conferir aqui, ó. Pessoal, eu gosto sempre de fazer esse esqueminha aqui para ficar mais claro o que nós estamos fazendo. Eu tenho inicialmente a água no estado sólido, a menos 20 graus Celsius. Nós sabemos que a água ela fica no estado sólido até o zero, tá bom? Do 0 até o 100, nós sabemos que é estado líquido. Do 100 em diante, nós sabemos que é estado gasoso. Então, ó, do menos 20 graus Celsius até o 0 graus Celsius, nós vamos ter estado sólido. Então, eu vou aquecer aqui esse gelo para transformar em água no estado líquido. Galera, quando eu aqueço esse gelo, nós sabemos que nós temos aqui os três estados físicos. Nós vamos ter estado sólido, líquido e gasoso. Nesse tipo de questão, se eu tenho estados físicos diferentes, então nós temos que calcular a quantidade de calor separadamente. Então, ó, vamos primeiro calcular a quantidade de calor que vai do menos 20 graus Celsius, que está do estado sólido, até o 0 graus Celsius. Pessoal, quando a água no estado sólido chega em 0 graus Celsius, nós sabemos que em 0 graus Celsius é uma temperatura que vai ocorrer uma mudança de estado físico. Então, no 0 graus Celsius, nós vamos ter tanto o 0 graus Celsius no estado sólido, como o 0 graus Celsius no estado líquido. Então, eu vou aplicar uma quantidade de calor para ir de menos 20 até 0 graus Celsius sólido, que é a quantidade de calor 1. Quando chega em 0 graus Celsius sólido, eu vou aplicar outra quantidade de calor para transformar esse 0 do estado sólido para o 0 no estado líquido, que é uma quantidade de calor 2. Quando a gente finaliza essa transformação, eu já estou aqui com água no estado líquido. Então, eu vou aplicar calor aqui até chegar no 100 graus Celsius líquido. Ah, Lucas, por que no 100? Lembra, a questão quer que eu eleve isso aqui até a temperatura de 110. E nós sabemos que os 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água. Então, é a temperatura máxima, uma pressão de 1 atm, que a água consegue ficar no estado líquido. Então, ó, vou aplicar uma quantidade de calor para elevar a temperatura da água de 0 graus Celsius líquido até 100 graus Celsius líquido, que foi a quantidade de calor 3. Pessoal, porém nós temos que lembrar que sempre no ponto de fusão, que foi o 0, e o ponto de ebulição, que é o nosso 100, a água ela vai aparecer nos dois estados físicos. Nesse caso aqui, ela aparece no estado sólido e líquido. Nesse aqui, que é a 100 graus Celsius, ela vai aparecer tanto no estado líquido quanto no estado gasoso. Então, eu vou ter água a 100 graus Celsius no estado líquido e eu vou ter água a 100 graus Celsius no estado gasoso. Quando eu faço essa mudança de estado físico a 100 graus Celsius, eu vou ainda aplicar uma quantidade de calor para elevar a temperatura aqui até 110, que é o que a questão quer. Então, eu vou aplicar uma quantidade de calor 5. Então, ó, nós vamos perceber que eu vou aplicar aqui 5 quantidades de calor para pegar a água no estado sólido a menos 20 graus Celsius e levar ela até o estado gasoso a 110 graus Celsius, tá bom? Então, eu vou aplicar 5 quantidades de calores. E a questão quer saber exatamente isso, qual a quantidade total de calor que nós vamos aplicar. Então, nós vamos ter que somar Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 mais Q5, tá bom? Pessoal, só pegar aqui outro lápis de outra cor. Pronto, voltei. Galera, vamos aqui, ó. Esse Q1, eu tô indo do menos 20 até o 0. Pessoal, do menos 20 até o 0, está ocorrendo o quê? Mudança de estado físico ou variação de temperatura? A gente percebe que do menos 20 até o 0, eu continuo ainda no estado sólido. Se eu continuo ainda no estado sólido, eu só tive uma variação de temperatura. Não mudei o estado físico. Então, isso aqui é uma quantidade de calor o quê? Sensível, tá bom?
Quando chega aqui em 0 graus Celsius, eu tenho do estado sólido, 0 graus Celsius sólido, para o 0 graus Celsius líquido. Pessoal, aqui não ocorre mudança de temperatura, não ocorre variação de temperatura, continua sendo zero. O que está ocorrendo aqui é uma variação, é uma mudança de estado físico. E quando a gente tem mudança de estado físico, o calor associado a isso é o calor latente, tá bom? Já nesse outro caso, do 0 graus Celsius líquido para o 100 graus Celsius líquido. Aqui não tem mudança de estado físico, continua no estado líquido. O que nós teremos aqui é uma variação de temperatura. Se é variação de temperatura, então é um calor sensível. Quando chega aqui em 100 graus Celsius líquido para 100 graus Celsius gasoso, nós percebemos que não tem variação de temperatura, porém está tendo o quê? Uma mudança de estado físico, deixa de ser líquido e passa a ser gasoso. Quando tem uma mudança de estado físico, o calor associado vai ser o nosso calor latente, tá bom? E quando chega aqui em 100 graus Celsius gasoso até os 110 graus Celsius, que é gasoso também, nós não vamos ter mudança de estado físico, nós vamos ter apenas uma variação de temperatura. Então, nesse quinto calor vai ser um calor sensível, beleza? Agora nós iremos calcular cada uma dessas quantidades de calor. Pessoal, a primeira quantidade de calor, ela foi uma quantidade de calor necessária para fazer o quê? Variar a temperatura. Se foi para variar a temperatura, nós já vimos aqui que foi um calor sensível. Então, aplicamos aqui o nosso macete. Quantidade de calor vai ser a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. A quantidade de calor vai ser a massa de gelo. Galera, nós temos 50 gramas de gelo inicialmente, que a questão deu. O calor específico do gelo é 0,5 e a variação de temperatura, lembrem, variação de temperatura é sempre a temperatura final menos a inicial. Nessa quantidade de calor 1, a temperatura final é 0 e a inicial é menos 20. Aí nós vamos lembrar que a variação de temperatura é sempre assim, temperatura final menos a inicial. Então a variação de temperatura vai ser a final, que é 0, menos a inicial, que é menos 20. Quando a gente fizer jogo de sinal, menos com menos fica mais. Então a variação de temperatura fica de 20 graus Celsius, tranquilo? Então, a variação de temperatura fica 20. Quando a gente resolver essa continha, então a quantidade de calor 1 vai ser exatamente 500 calorias. Então, nós vamos precisar de 500 calorias para transformar de menos 20 graus Celsius até 0 graus Celsius ainda do estado sólido. Quando chega aqui em 0 graus Celsius sólido até 0 graus Celsius líquido, nós vamos ter uma mudança de estado físico. Então, esse Q2 vai ser um calor latente. Então, a gente vem aqui e vamos calcular o calor latente. Só lembrar, a quantidade de calor latente aqui, vai ser o Lucas Martins, o QLM. O L é o calor latente de vaporização, calor latente de fusão, que é esse nosso caso, que está passando do sólido para o líquido. E a questão, ele já deu o calor latente de fusão, que é 80 calorias por grama. Então, 80 vezes a massa são 50 gramas. Então, quando a gente multiplicar a quantidade de calor 2 necessária para transformar do 0 graus Celsius sólido para 0 graus Celsius líquido, vai ser de exatamente 4.000 calorias, tranquilo? Quantidade agora de calor 3, pessoal. O calor 3, nós vamos perceber aqui, que o calor 3 é para passar do 0 líquido para o 100 graus Celsius líquido. Então, aqui está ocorrendo o quê? Uma variação de temperatura, mas não tem mudança de estado físico. Então, aqui vai ser um calor sensível. Então, a gente vem aqui e vamos aplicar o calor sensível, que é o nosso macete. Então, a massa é 50, calor específico é 1, a variação de temperatura é 100. Quando a gente resolve isso aqui, nós vamos ficar com a quantidade de calor 3, vai ser de 5.000 calorias. Depois, nós iremos aqui para a quantidade de calor 4. Quantidade de calor 4, nós vamos perceber aqui, que a quantidade de calor 4 é para ir do 100 graus Celsius líquido até o 100 graus Celsius gasoso. Então aqui, na quantidade de calor 4 é para ocorrer uma mudança de estado físico. Se é para ocorrer uma mudança de estado físico, então nós já sabemos que é um calor latente. Então o calor 4 aqui vai ser o LM. Então, o calor latente de vaporização, que a questão deu, que foi 540, vezes a massa. Então, 540 vezes 50 fica 27.000 calorias. Então, são necessários 27.000 calorias para fazer a transformação do estado líquido para o estado gasoso, tá bom? E para finalizar, a quinta quantidade de calor é justamente para transformar do 100 graus Celsius gasoso para o 110 graus Celsius gasoso.
Aqui, ó, não tem mudança de estado físico, pois já estou no estado gasoso, já é vapor d'água. Então, eu só estou variando a temperatura, então nós temos um calor sensível. Então, eu vou aplicar aqui o quimacete, que é a quantidade de calor 5, a massa, que é 50, o calor específico, que é 0,48, e a variação de temperatura, que vai ser 10. Quando a gente resolve isso aqui, então nós vamos ter que a quantidade de calor 5 necessária é 200 calorias. Pessoal, a gente percebe que a maior quantidade de calor necessária aqui vai ser para passar de onde? Do líquido para o gasoso, tá bom? Ela vai ser a maior quantidade de calor que a água vai precisar para mudar o estado físico, certo? Que deu 27.000 calorias, mas a questão não quer saber essas quantidades de calores individuais, ela quer saber o total. Então, o total aqui, ó, vai ficar quanto? Quando a gente somar tudo isso, fica exatamente 36.740. Entenderam, pessoal? Tranquilo? Então, perceba que o raciocínio dessa questão é muito parecida com a questão anterior, só acrescentou que em vez de ir só até 30 graus Celsius, que foi a questão anterior, nós íamos aqui até os 110, tá bom? Galera, nós estamos aquecendo aqui a nossa substância. Se nós estamos aquecendo, nós podemos gerar um gráfico. Esse gráfico é o conhecido gráfico da curva de aquecimento, que é um gráfico de temperatura em função da quantidade de calor, que nós vamos representar ele aqui do lado. Vamos lá. Bom, pessoal, estamos de volta aqui ó, com o nosso gráfico da nossa curva de aquecimento, da temperatura em função da quantidade de calor. Nós vamos lembrar que inicialmente a gente tinha o quê? Tinha o gelo, ou seja, a água no estado sólido a menos 20 graus Celsius. Nós fornecemos uma quantidade de calor 1, que foi de quanto? De 500 calorias. Então, ó, quando eu forneci essa quantidade de calor 1, de 500 calorias, o gelo, essa água no estado sólido passou de menos 20 para 0. E para fazer isso aqui, essa transformação de menos 20 até 0, nós fornecemos 500 calorias, tá bom? Galera, quando chegou aqui, ó, de menos 20 até 0, nós estamos no estado sólido, certo? Quando chega aqui nessa temperatura de 0 graus Celsius, nós vamos lembrar que a 0 graus Celsius nós vamos ter uma mudança de estado físico de sólido para líquido. Então, nesse estágio aqui, que é o 0 graus Celsius, nós vamos ter tanto o estado sólido como o estado líquido. E para sair do estado sólido para o estado líquido, eu vou fornecer uma quantidade de calor 2. Essa quantidade de calor 2 nós calculamos aqui que foi 4.000 calorias. Então, ó, se eu já tinha gastado 500 calorias inicialmente, nesse trecho nós iremos gastar 4.000. Então, 500 com mais 4.000, 4.500. Então, até agora nós já gastamos 4.500 calorias. Já fornecemos para essa água sólida 4.500 calorias. Então, quando chega aqui, ela mudou seu estado físico. Agora, ó, vai estar no estado físico de líquido. Aí nós vamos fornecer calor para ir de 0 graus Celsius líquido até 100 graus Celsius líquido. Então, ó, vou variar a temperatura de 0 até 100. E para realizar esse processo de 0 até 100, eu vou aplicar a quantidade de calor 3. E a quantidade de calor 3, nós calculamos aqui e encontramos que eu vou fornecer 5.000 calorias. Então, ó, de 0 até 100, que é esse trecho aqui, eu vou fornecer 5.000 calorias. Então, quando eu forneço 5.000 calorias, já tinha fornecido até agora 4.500. Então, vou fornecer mais 5.000. Então, quando chega aqui no 100 graus Celsius, eu já vou gastar 9.500 calorias. Já vou fornecer 9.500 calorias. Quando chega em 100 graus Celsius, vai chegar em 100 graus Celsius líquido. Nós iremos fornecer calor para transformar no estado gasoso, em 100 graus Celsius gasoso. Então, nessa região, nós vamos ter apenas líquido. Quando chega aqui, nós vamos ter uma mistura de líquido mais gasoso. Nessa região é justamente a quantidade de calor 4 que eu estou fornecendo para mudar o estado físico de líquido para gasoso, pois perceba que a temperatura aqui ó, é constante, é 100. E essa quantidade de calor 4 deu exatamente quanto? 27.000 calorias. Eu já tinha fornecido 9.500. 9.500 mais 27.000 vai dar 36.500 calorias. Então, ele vai finalizar seu processo de transformação de líquido para gasoso com 36.500 calorias, pois eu já tinha fornecido 9.500. E nesse trecho aqui, só esse trecho, foram necessários fornecer mais 27.000, totalizando 36.500. Porém, como a questão quer que a gente leve esse
essa água do estado sólido até vapor a 110 graus Celsius, então aqui nós iremos ter uma transformação de 100 graus Celsius gasoso para 110 graus Celsius gasoso, que é justamente a nossa quantidade de calor 5. Então, ó, vou de 100 para 110. E para fazer isso, eu forneci apenas o quê? Forneci 240 calorias. Então, quando eu fornecer mais 240 calorias, vai dar o nosso total de 36.740 calorias fornecida. Tranquilo, galerinha? Pessoal, percebam que a reta horizontal aqui do estado físico da transição de líquido para gasoso é maior do que do ponto de fusão, de sólido para líquido. É maior por quê? Porque nesse trecho da vaporização nós necessitaremos de uma maior quantidade de calor, por isso que aqui foi maior. E percebam também que a reta mais inclinada aqui entre a reta do sólido, líquido e gasoso vai ser a reta do gasoso. Ah, Lucas, por que a reta do gasoso é mais inclinada? Porque o calor específico do gasoso, do vapor de água, ele é menor do que o calor específico do estado sólido, do gelo, que é menor que o calor específico da água no estado líquido. E quanto menor o calor específico, menor a quantidade de calor que ele vai precisar para fornecer, para variar a temperatura. Então, ó, perceba que aqui eu precisei de uma pequena quantidade de calor para variar 10 graus Celsius. É por isso que ele está mais inclinado, tá bom? Então, quanto mais inclinado é porque vai ser menor o calor específico. Tranquilo, galerinha? Espero que vocês tenham entendido esse nosso exemplo de uma curva de aquecimento, que é um exemplo extremamente importante na calorimetria. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até logo!